Chegamos ao penúltimo capítulo de Jujutsu Kaisen com o trio de protagonistas Itadori, Nobara e Megumi indo juntos na sua última missão. Esse foi um capítulo para mostrar as consequências da batalha final contra Sukuna ao redor do Japão e as resoluções das histórias de vários dos feiticeiros que viemos acompanhando até hoje. E parece que existe um personagem específico que continua vivo e eu não estou falando de Satoru Gojo. Inclusive, não tivemos o funeral do Gojo, mas pelo menos estamos vendo o funeral do mangá de Jujutsu Kaisen. Vejam pelo lado bom ou ruim. Se no capítulo passado tivemos os feiticeiros discutindo o que eles poderiam ter feito de diferente na batalha contra o Sukuna, nesse capítulo vemos os feiticeiros decidindo o que fazer a partir de agora, tanto a nível pessoal de cada um deles, como também a nível profissional, envolvendo as consequências que essa batalha trouxe na vida de cada um deles, como também as consequências que isso trouxe para o Japão como um todo e que também precisam ser resolvidas por eles. De qualquer forma, a única certeza que a gente pode ter é que, independente do final, o autor de Jujutsu tá com a vida feita e chegou a hora de você resolver a sua com Alura! Você que é jovem e ainda não decidiu o que fazer da sua vida, essa é uma ótima oportunidade para você aprender sobre programação, inteligência artificial, edição de vídeo e até cursos de idiomas como inglês e espanhol, tudo do zero até o avançado de forma 100% prática. Então essa é uma oportunidade para você experimentar tudo isso e descobrir que tipo de profissão, que tipo de área de atuação você quer seguir da sua vida. Então não perde tempo, aproveita o cupom exclusivo de 15% de desconto para você que é seguidor aqui do canal, acessando o link na descrição e no comentário fixado ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? Chegou a hora de você se tornar um aluriano de classe especial. Vamos então falar sobre o capítulo 270 agora, não antes de você martelar o 20º dedo do Sukuna no botão do like e fazer um pacto vinculativo comigo, que é conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal e você não perder a análise do último capítulo do mangá de Jujutsu Kaisen. Esse deve ser o nosso penúltimo review juntos, mas existe a possibilidade de termos uma continuação do mangá e depois eu faço um vídeo falando um pouco mais sobre isso, então se inscreve e ativa o sininho porque talvez a história de Jujutsu Kaisen esteja só começando. O capítulo começa mostrando pra gente o Megumi num cemitério de frente para o túmulo da sua irmã Tsumiki, que parece ter sido cremada e enterrada. Pra quem não lembra, o corpo dela havia sido possuído pela feiticeira de 1000 anos atrás, a Yorozu, que tinha como objetivo de vida enfrentar o Sukuna numa batalha e acabou, naturalmente, sendo morta por ele. Consequentemente, a irmã do Megumi acabou indo de arrasta no processo pelas mãos do próprio irmão. Ao lado do Megumi, a gente também vê a Shoko o acompanhando e decidindo parar de fumar pela segunda vez. Ela já tinha tentado parar com o vício, mas acabou voltando durante o incidente de Shibuya. Não tem como negar que um incidente como aquele mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Então, agora que as coisas se estabilizaram novamente, ela decidiu tentar parar com o vício mais uma vez. Parabéns pelo ótimo desenvolvimento, Shoko. Só faltou, né, ter sido mais útil antes durante a batalha, mas parabéns ainda assim. E falando em funeral, um momento que todo mundo estava esperando, que era o grande funeral do Gojo, simplesmente não aconteceu. Como eu falei com vocês nos vídeos anteriores, eu acho que a história de Jujutsu se encerrar com o funeral do Gojo seria uma excelente forma de honrar a memória do mais forte e ainda reunir praticamente todo o grande elenco de Jujutsu num único só lugar. Dessa forma, a gente poderia ver os feiticeiros que a gente já conhece, todos juntos reunidos e até alguns pequenos easter eggs mostrando feiticeiros que a gente não conhece, como os demais membros do clã Gojo, a família da Nobara que foi citada recentemente e etc. É natural e até esperado que durante um funeral apareçam pessoas que não tiveram um vínculo muito próximo com o falecido, mas que aparecem mesmo assim. Então, reunir todo mundo assim num evento como esse, além de ser uma forma de honrar a memória e a importância do honrado no mundo Jujutsu, seria um evento grandioso e digno de um encerramento para Jujutsu Kaisen. Só que, observando a forma como esse capítulo terminou, não parece que isso vai acontecer e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, é muito possível que a gente só tenha uma mera menção ou somente o túmulo do Gojo depois do funeral já ter sido feito, já ter acontecido. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
O fato é que agora, com o Megumi enterrando a sua irmã Tsumiki, está praticamente morta a teoria do Megumi ser aquele a ativar a fusão da humanidade. Essa teoria sugeria que todos os participantes do jogo do abate que morreram poderiam ter tido as informações das suas almas salvas no sistema do jogo, ao invés de partirem para o além. E quando a fusão da humanidade viesse a ser ativada, essas almas, a informação dessas almas, seriam usadas e trazidas de volta para contribuir para a fusão, seja resultando numa única criatura como imaginada pelo Kenjaku, seja cada feiticeiro se fundindo com uma parte do Tengen e sofrendo uma evolução, elevando o nível da energia amaldiçoada a um novo patamar, assim como sonhado pelo próprio Kenjaku. Independente de qual fosse o resultado, considerando o estado psicológico do Megumi durante o clímax da batalha, talvez ele não pensasse duas vezes no instante em que ele descobrisse que a fusão da humanidade permitiria ou pudesse permitir com que ele trouxesse a sua irmã de volta à vida. No pior dos casos, ela ainda estaria viva como parte daquela maldição imaginada pelo Kenjaku e, no melhor dos casos, ela voltaria à vida como uma nova criatura, como um novo indivíduo, mantendo a sua própria individualidade. Pra mim, galera, esse final seria maravilhoso porque faria o Megumi assumir o risco de colocar toda a população do Japão em risco, né, por algo que talvez ele nem sequer soubesse no que ia resultar, mas que, no melhor dos casos, né, no melhor dos cenários, ele teria a sua irmã de volta, o jogo do abate seria finalmente encerrado, o plano do Kenjaku, no fim das contas, seria assim realizado e cada feiticeiro do Japão renasceria como um novo indivíduo dotado de um nível de energia amaldiçoada sem precedentes. E isso ainda realizaria a profecia do Gojo lá no comecinho do mangá sobre essa nova geração de feiticeiros estar destinada a ultrapassar o nível classificado como grau especial. Bom, mas seguindo o capítulo, é revelado que o corpo do Tengen foi encontrado nos restos mortais do Sukuna. Esse é um detalhe que pode ter passado despercebido durante a luta, mas enquanto o Sukuna apanhava do Itadori, ele acabou cuspindo alguns de seus dedos. E eu não tô falando daqueles que ele engoliu de volta logo em seguida, mas outros dedos que ele vomitou logo depois daquilo. Então, no meio dessa bagunça, ou durante a separação do Sukuna e do Megumi, aquele corpo do Tengen, né, aquele corpinho minúsculo do Tengen que o Sukuna havia engolido, ficou perdido ali no meio dos destroços. Nisso, a Utahime e o velho da guitarra, o Gakuganji, dizem que sem o Tengen, as barreiras ao redor do Japão colapsarão e o país inteiro correrá um grave perigo. Isso porque a função do Tengen era administrar as barreiras que protegem as escolas Jujutsu e também as barreiras que protegem todo o Japão, suprimindo a existência de mais maldições. A solução provisória que eles encontram para esse problema é usar os restos mortais do Sukuna no lugar onde Tengen estava para atrasar o colapso das barreiras. E a discussão é basicamente encerrada dessa forma. Agora, a pergunta que fica é, se o corpo do Tengen foi encontrado pelos feiticeiros, por que eles não tentam usar ele, né, o próprio corpo do Tengen para essa função, já que era ele, né, que ocupava essa função, mesmo que o corpo dele atualmente esteja incompleto, como eles disseram. De qualquer forma, o fato disso ser apenas uma solução temporária significa que o Japão possui um alto risco de entrar novamente numa era Heian. No momento em que as barreiras ao redor do Japão colapsarem, não existirá mais nenhuma contenção para a circulação de espíritos amaldiçoados. Porém, do outro lado, Maki também menciona que embora o jogo do abate tenha acabado, entre aspas, a existência de espíritos amaldiçoados foi tornada pública e anunciada como algo que só acontece em Tóquio, o que faz com que toda a energia amaldiçoada do medo dos japoneses dirija-se exclusivamente para Tóquio e as maldições se juntem na capital. Maki também diz que o jogo do abate perderá sua funcionalidade desde que os jogadores que restam, incluindo aqueles encarnados, se deem bem e coexistam. De fato, né, vários deles podem se adaptar a essa nova realidade, como aqueles dois feiticeiros aleatórios, né, que ela reencontra nesse capítulo, o Mio e o Daido, que acabaram, né, ajudando ela a aprimorar ainda mais o seu próprio corpo durante o jogo. E agora, como os jogadores podem entrar e sair livremente das colônias, pode ser que eles só decidam fazer outras coisas das próprias vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que pedir a cooperação de todo mundo é uma tarefa quase impossível, né? Então, caso o jogo não tenha uma conclusão, sempre existe a possibilidade de alguém querer se aproveitar da sua existência. Então, a meu ver, galera, esse é um problema que precisava ser concluído, ser resolvido de uma forma mais definitiva. E não só, tipo,
o jogo vai continuar existindo, mas vamos fingir que ele não existe. Vamos ver se no momento em que as barreiras ao redor do Japão colapsarem, se isso sequer vai acontecer no capítulo que vem, né? Isso não vai trazer uma consequência direta para a existência do jogo em si. Mas, de novo, é um assunto que precisa ter uma resolução mais definitiva. Seguindo o capítulo, descobrimos que o feiticeiro Takaba está vivo, o comediante que foi responsável por iludir o Kenjaku e fornecer a brecha necessária para que ele fosse morto pelo Yuta. E nesse capítulo, ele aparece conversando com alguém com o rosto coberto pelos balões de fala. Parece que eles falam da importância de ter piadas sujas no repertório deles, indicando que ele seja o seu novo parceiro de palco. Mas o detalhe é que essa pessoa possui o exato mesmo penteado do Kenjaku, ou no caso, né, o penteado de Suguru Geto. Então, que história é essa? O Kenjaku sobreviveu, desistiu da vida do crime, virou comediante junto do Takaba e vai estar presente no casamento do Yuta com a Maki igual o Orochimaru? Galera, a meu ver, não existe a menor possibilidade daquele ser o Kenjaku de verdade, seja por ele ter sido morto e engolido pela Rika, como também por ser impossível ele desistir de realizar os seus planos caso ele estivesse vivo, né? Mas a gente precisa lembrar que a habilidade do Takaba é transformar em realidade tudo aquilo que ele achar engraçado. Então a resposta aqui nesse caso é muito simples, galera. O Takaba imaginou e transformou em realidade uma cópia do Kenjaku para ser o seu parceiro de palco a partir de agora. E digo mais, galera, o fato dele ter o seu rosto coberto pelos balões de fala não me engana. O Takaba imaginou o Kenjaku na sua versão mulher para ele ainda dar uns pegas atrás do palco. Eu tenho certeza disso, galera. Só me aguardem que no capítulo que vem isso vai ser revelado. Durante o capítulo também temos a conclusão de alguns personagens totalmente irrelevantes, como aquele tal de Charles, né, que era um mangaka, outro feiticeiro, né, do jogo do abate, e o garoto Rin Amai, outro feiticeiro despertado durante o jogo. A gente vê ele se encontrando com o garoto do seu colégio que ele um dia fez bullying, né, aquele que o Itadori defendeu, pede desculpas, mas o garoto não aceita. Então, é pra dizer, eu acho que esses detalhes são mais pra sustentar a fala da Maki de que, caso esses feiticeiros, né, que participaram do jogo do abate começarem a cooperar, participar e se adaptarem a esse novo mundo, pode ser que eles consigam conviver em paz. Depois, vemos novamente o Megumi agora encontrando a Hana e dizendo que vai assumir a responsabilidade pelo que o Sukuna fez com ela, ao arrancar o seu braço logo após ter possuído o corpo do Megumi. Ele diz que a partir de agora ele será o braço direito da Hana. Um gesto, né, convenhamos, bonito e tal, mas ele pretende virar tipo um serviçal dela? Ou só ajudar em momentos cruciais? Tudo bem, né, que o clã Zenin foi praticamente extinto, então talvez não tenha muito que ele possa fazer pelo clã, mas virar um faz-tudo da Anjo é meio foda, né? Mas não parece que esse seja o caso pelo que vemos no final desse capítulo, né? Que indica que o Megumi continua como um estudante da escola Jujutsu de Tóquio e permaneça seguindo as suas aulas e mantenha a sua vida como estudante e nos seus tempos vagos ali, né? Talvez dê um auxílio para Hana. A cena troca então para uma garota normal voltando para casa depois do trabalho e encontrando o seu parceiro afetado por uma maldição, num quadro muito bizarro e ao mesmo tempo engraçado, né? Parece aquele titã, né, aquele titã baixinho com os olhões, né? O trio de protagonistas então é acionado para lidar com o caso e eles vão até a casa da vítima investigar a situação. E eu vou dizer pra vocês que eu tive uma simpatia muito grande por essa cena porque ela me lembra muito, né, o começo de Jujutsu, onde o trio precisava investigar os casos ao invés de só sair batendo em maldições por aí, sabe? Essa temática de investigação criminal somado a esse ocultismo causado pelas maldições é algo que existiu mais lá na primeira temporada, né, quando os protagonistas eles estavam descobrindo todo aquele universo de Jujutsu, então me deu uma sensação boa ver isso de novo nesse capítulo. Mas, de novo, apesar de me trazer uma certa nostalgia, pra mim, o final de Jujutsu precisava ser mais apoteótico e o funeral do Gojo, reunindo todo mundo, seria perfeito pra isso, ao invés da gente ter um final retornando à normalidade, que acaba, querendo ou não, tendo muito menos impacto. No fim, a conclusão do trio é que a garota esteja sendo perseguida por um usuário de maldições, que se trata nada mais, pra quem não lembra, de um feiticeiro que usa o seu poder para o mal, e termina com Itadori dizendo que com eles três juntos acabarão com isso facilmente. E ainda com a nota do editor dizendo: sua última missão
juntos. Bom, com essa frase do editor, eu não acredito que essa seja a última missão que eles vão realizar juntos na vida, mas sim que essa seja a última missão que a gente veja eles realizando juntos. Como eu falei, é um final que retorna à normalidade da sociedade Jujutsu e da vida do trio principal voltando à escola Jujutsu e realizando as suas missões. Talvez a gente ainda pudesse ter visto isso, né, esse final em particular, pra gente ter a sensação de recompensa em ver os três juntos novamente, mas só depois de uma conclusão apoteótica e épica com o encerramento do jogo do abate e o funeral do Gojo junto da galera. Mas agora que algum tempo parece já ter se passado a ponto das coisas voltarem ao normal, eu duvido muito que a gente veja qualquer uma dessas duas coisas. Além disso, semana que vem teremos um grande anúncio que muita gente tem especulado que possa ser a continuação do mangá de Jujutsu Kaisen. Nos próximos dias eu pretendo fazer um vídeo falando mais sobre isso, então lembra de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembrando que essa semana eu postei um vídeo, galera, um resumão completo da batalha final entre Itadori e Sukuna, que ficou insano, galera. Então se você quiser rever essa batalha, é só clicar no vídeo que vai aparecer agora na tela. E lembrando também que o link da Lura vai estar no comentário fixado e na descrição desse vídeo, beleza? Até a próxima, tchau!